Olá, seja bem-vindo ao canal Terra-média. Hoje vamos voltar no tempo e descobrir um pouco da história de um grande rei do passado e sua ligação com as escrituras bíblicas. O rei Assuero foi governante da Pérsia entre os anos de 486 a.C. e 465 a.C. Ele era filho do rei Dário I, mais conhecido como Xerxes, a versão grega de seu nome, pelo qual aparecem relatos extra-bíblicos, sendo que é apenas no livro de Ester que ele é mencionado como Assuero. Alguns estudiosos consideram que o termo Assuero poderia ser um tipo de título real que os monarcas persas recebiam na época. Xerxes governou um império grandioso e imponente, que compreendia um território desde a Índia até a Etiópia, contando com 127 províncias. Ele ascendeu ao trono por designação direta de seu pai, já que não era o filho primogênito. Ele era uma pessoa vaidosa, excêntrica e volúvel. Em 482 a.C., ele precisou enfrentar uma rebelião na Babilônia, na qual a cidade foi parcialmente comprometida. A partir do ano 480, Xerxes empreendeu várias campanhas militares contra a Grécia. Um dos embates foi contra o rei Leônidas de Esparta, do qual Xerxes saiu vitorioso. O rei Assuero também enfrentou uma derrota difícil, quando as tropas perderam a batalha em Salamina e em Samos. Por fim, acabou assassinado em seus próprios aposentos, muito provavelmente em agosto de 465, após uma conspiração. Assuero, como é mencionado na Bíblia, aparece em citações diretas e indiretas em livros do Antigo Testamento. No livro de Esdras, Xerxes é mencionado quando o autor deste descreve um contexto de oposição à reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. Já a referência no livro de Ester é a mais conhecida e detalhada em toda a Bíblia. Na versão grega do Antigo Testamento, Assuero é chamado de Artaxerxes. Porém, o personagem em questão é o próprio Xerxes. No livro bíblico de Ester, Assuero, o rei da Pérsia, certo dia realiza um banquete a todo o povo na fortaleza de Suzã, um palácio fortificado que se elevava em cerca de 40 metros acima da cidade de Suzã. Essa era uma das 3 capitais persas e servia de residência real no inverno. Na ocasião, estavam presentes os poderosos da Pérsia, Média e seus servos. Após 7 dias de festividades, Assuero, já alterado devido aos efeitos do álcool, mandou chamar a sua atual rainha, chamada Vasti, que também dava um banquete às mulheres na casa real. A convocação do rei Assuero era para que Vasti entrasse em sua presença usando a coroa real, para que então ele pudesse mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, pois tal era muito formosa. Antigos intérpretes judeus acreditam que é possível que a ordem de Assuero fosse para que ela comparecesse totalmente nua, usando apenas a sua coroa. A rainha Vasti se recusou então a atender à ordem do rei e por tal ato foi destituída do trono. Acredita-se que após esses acontecimentos, Xerxes teria saído para invadir a então Grécia. Seu exército era enorme, mas os soldados gregos eram bem treinados e estavam lutando em casa. A invasão começou bem para Xerxes, mas acabou em desastre. Aproveitando seu conhecimento do território, os gregos escolheram posições de vantagem e conseguiram massacrar parte do exército persa em algumas batalhas. Xerxes sofreu uma grande derrota por fim e voltou para casa. Foi depois deste fracasso que Xerxes começou a procurar uma nova rainha. Ele então passaria os anos seguintes em um estado depressivo, como atestam os relatos palacianos. O rei então passou a beber e a comer em demasia, e a não dar muita atenção mais a questões políticas. Durante um ano, as moças mais bonitas do império teriam recebido tratamento de beleza. Logo após, foram levadas ao rei para que então ele escolhesse apenas uma, a qual seria a sucessora de Vasti. A vencedora foi uma jovem chamada Ester, a qual se tornaria a rainha. O famoso historiador Heródoto identifica a esposa de Xerxes como sendo Amestris. Alguns tentam identificar essa Amestris como sendo a Vasti, citada no livro de Ester,
ou então a própria Esther. Porém, é muito improvável que a mestriz tenha sido qualquer uma delas. Talvez esta tenha sucedido Esther alguns anos mais tarde. Nos relatos bíblicos, a importante posição de Esther foi muito significativa para que um plano de aniquilar os judeus não tivesse sucesso. Mas a história de Esther ficará para um próximo vídeo. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixe o seu curtir, inscreva-se no canal, ativando as notificações. Não se esqueça de deixar o seu comentário com sugestões para os próximos vídeos. Valeu!